Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa e a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de encorajamento que vem da parte do Senhor. Lá em Isaías 41:10 diz: Não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus e lhe dou forças, e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Essa passagem nos lembra que mesmo nos momentos de maiores dificuldades ou incerteza, Deus está ao nosso lado, oferecendo força, coragem e sustento. Nós precisamos confiar que Ele está conosco em cada passo que a gente der. Lá em Ezequiel 37, fala sobre o vale de ossos secos, né? Ezequiel fala assim, a partir do 37. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E ele me disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi barulhos. Eram os ossos se ajuntando um com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Então aqui a gente pode ver que é mais uma menção de que nada é impossível para o Senhor. Nós podemos estar passando pela dificuldade que for, seja um problema de saúde, seja um problema familiar, conjugal, seja um problema financeiro, seja um problema ministerial, um problema com amizade, o que for. Nós podemos ver que nada é impossível para o Senhor. Se o Senhor deu atenção para aqueles ossos secos, que nem vida havia mais, eram ossos secos, e o Senhor deu atenção e fez tendões, pele, e fez soprar a vida neles novamente, para que pudessem ver aonde nós vemos ossos secos, o Senhor vê um exército. Então, aonde a gente está passando dificuldade, o Senhor já viu lá na frente aquilo que Ele pode fazer através dessa nossa dificuldade, né? E eu gostaria de compartilhar também com vocês um trecho do livro do pastor Luciano Subirá, que se chama O Agir Invisível de Deus. E aqui ele diz assim, aqui fala assim, compreendendo as noites escuras. Um dos períodos de crise mais difíceis para muitos de nós é o que se conhece como noites escuras. Há momentos em que nós sentimos desprovidos de qualquer tipo de iluminação ou direção, sentindo-nos perdidos e imponentes. Hoje em dia, temos muitas vantagens com relação a pessoas que vivem nos tempos bíblicos. Com a energia elétrica e o avanço da tecnologia, podemos fazer muitas coisas durante a noite. Eu mesmo sou um dos muitos corujões que gosta de trocar o dia pela noite, mas naquela época as pessoas ficavam muito limitadas, pois não podiam fazer nada até que amanhecesse.
Assim são as nossas crises. Sentimos-nos atados em meio à angústia, a ponto de não podermos fazer nada até que a noite acabe e venha a luz do dia. Como se não bastasse esse sentimento de impotência, surge também o medo do escuro. É uma das coisas mais comuns entre as crianças. Há também os que, mesmo crescendo, não conseguem livrar-se desse pavor. A noite escura sugere o incerto, o inesperado, o imprevisível. Ela não é um momento em que explicamos os nossos medos, mas um momento em que temos medo de quem nem sequer conhecemos. Podemos ainda acrescentar ao medo o frio e o desconforto. Pedro sugeriu isso naquela noite, pois ele foi se aquecer perto do fogo. É exatamente nessa circunstância que o galo cantará na nossa vida, pois é a noite que ele canta. Estamos vendo à noite o aspecto da escuridão, das trevas, considerando agora alguns princípios com relação às trevas. Em primeiro lugar, precisamos saber que há tesouros ocultos. Algumas versões traduzem Isaías 45:3 da seguinte forma: dar-te-ei tesouros das trevas. Deus tem tesouros revelados para nós, nesses momentos. Entre eles está o tratamento da nossa alma, que nessas horas se torna bastante vulnerável ao Senhor. A noite, ou trevas, foi criada por Deus. Às vezes imaginamos as trevas como sendo algo intretamente maligno, mas as Escrituras afirmam que foi Deus quem criou as trevas. Isaías 45:7. Há alguns aspectos nela que não tem nada de negativo. Um deles é que no natural as trevas são um momento de descanso que o Senhor deu aos homens. Quando estamos vivendo a crise das noites escuras, devemos nos conscientizar de que não é hora de tentar fazer nada, mas de simplesmente descansar no Senhor. As trevas também podem ser consideradas um lugar que a vida está sendo gerada. Gênesis relata que na criação havia trevas sobre a face da terra e que nesse ambiente a vida foi gerada. A semente sobre o solo é um exemplo. A criança no ventre materno é mais um exemplo da vida sendo gerada em meio às trevas. A Bíblia também cita uma figura, a vara de Arão, que floresceu. Lá em Números 17:1-11 está essa passagem. Ela era apenas um pedaço de pau seco, mas floresceu ao ser colocada na tenda da consagração conforme as instruções do Senhor. A vida manifestou-se enquanto aquela vara guardada, aonde não havia nenhuma iluminação, no Santo dos Santos diante da Arca da Aliança. Se você está enfrentando noites escuras, anime-se. Reconheça que o agir de Deus na nossa vida vai muito além do nosso entretenimento limitado. Ele não age somente quando achamos ou vemos que Ele está agindo, mas sempre. E na maioria das vezes não conseguimos entender como as coisas estão acontecendo até que tudo termine. Fique firme, sabendo que Deus é fiel e tem cuidado de nós. Às vezes sentimos-nos como se estivéssemos no Polo Norte, no período das noites eternas, que parecem não terminar nunca, mas terminarão e haverão alegria ao amanhecer, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, assim como diz lá em Salmos 35. Essas crises terão o seu fim, e o sol nasce e brilha sobre os tesouros que ficarão. Então aqui nós podemos ver que é mais uma confirmação, da parte do Senhor, que sim, todos os dias o Senhor está conosco, e mesmo que a gente não possa vê-lo, Ele está ali conosco, Então, se você está passando por um momento que você acha que não tem solução, sim, em Cristo tem a solução. E muitas das vezes nós precisamos apenas dormir, esperar o anoitecer, e a alegria vem pela manhã, Então, eu gostaria também de fazer uma breve oração
com você, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com o Senhor. Senhor Deus, Paizinho amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, nós reconhecemos, Pai, que mesmo, Senhor, em meio, Pai, a trevas, o Senhor age nas nossas vidas, Pai. Não importa, Pai, o problema, a circunstância. Nós não olharemos para as circunstâncias, nós olharemos para a Tua palavra, olharemos para Ti, Pai, porque é de Ti quem vem o nosso socorro. Muitas das vezes, Pai, nós não temos capacidade nenhuma de resolver os nossos problemas, mas nós temos um Pai que tem essa capacidade. O Senhor é nome sobre todo nome e é poder sobre todo poder, e nada é impossível para Ti. Assim, Senhor, como o Senhor fez com o profeta Ezequiel, Pai, profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Nós profetizamos, Senhor, sobre cada área da nossa vida que está falido, que está seco. A vida de Cristo nós profetizamos em cada área da nossa vida, Pai. Venha com o Teu amor, trazendo conforto, Senhor, nos nossos corações, Pai. E nós cremos que a alegria vem pela manhã.